Esse tema que foi escolhido pelo Ministério de Louvor não é algo que não diz respeito a nós. Mateus capítulo 16 nos conta que certa vez Jesus fez uma pequena viagem com os seus discípulos. E o objetivo da viagem nada mais é do que questionar aos seus discípulos acerca dessa realidade. Jesus chama os seus discípulos no canto e pergunta a eles o que as pessoas que vocês têm tido contato, que vocês têm andado, o que elas dizem que eu sou? Quem elas dizem que eu sou? E várias respostas vieram. Eles responderam para Jesus: olha, uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu és um homem especial. E depois de tantas opiniões divergentes, de tantas pessoas que os discípulos já haviam ouvido, Jesus chega ao ponto que de fato interessava a ele. Chama os seus discípulos do canto e diz: e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro faz aquela tão importante declaração, capaz de abalar o mundo espiritual. Ele abre a sua boca e declara, olhando para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir. Essa pergunta certamente é a pergunta que o mundo faz hoje. Muitas pessoas têm muitas ideias acerca de Deus. Muitas pessoas têm muitas ideias acerca de Jesus. A mídia tem a sua ideia. Os homens têm as suas ideias. Essa semana eu li uma reportagem de uma pessoa muito famosa no Brasil, que foi exposto uns vídeos, colocaram uns vídeos desse rapaz na internet, e eram vídeos que mostravam uma pessoa completamente rendida a drogas, rendida à devassidão. E ele, por ser uma pessoa famosa, foi lhe dado o direito de se manifestar, e ele rapidamente nas redes sociais escreveu algumas coisas. E ali ele disse que a justiça de Deus iria se manifestar acerca disso. Uma pessoa completamente submergida em devassidão, em orgia, em pecado, mas acha-se no direito de clamar sobre si a justiça de Deus. Portanto, eu queria rapidamente meditar com você no que a palavra de Deus diz acerca de quem Jesus é. Porque o conhecimento da palavra de Deus é a única coisa que pode despertar em você a capacidade de dar a resposta certa a esta pergunta. Não mais baseado numa filosofia, num pensamento, em algo que você ouviu dizer, mas um conhecimento das Escrituras profundo pode trazer a você a real perspectiva de quem Jesus é, de fato e de verdade, e quem Ele pode e deve se tornar para você. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que Ele é o Filho unigênito de Deus. Puxa, pastor, o Filho unigênito significa que é o único. E eu não tenho direito, não tenho acesso de ser filho, já que Jesus é unigênito.
Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 29, a Bíblia declara que ele, por ter sido o unigênito que obedeceu ao Pai, tornou-se depois o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Ele não somente é o unigênito, mas ele também é o primogênito. Você é e pode ser filho de Deus se você aceitar a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. João capítulo 10, versículo 7. Jesus diz de si próprio: eu sou a porta. Eu sou o acesso que você precisa para ter acesso ao coração de Deus, para chegar diante do Pai, para chegar ao aprisco das ovelhas. Eu sou a porta. Mas você talvez diga: pastor, eu não consigo nem achar o caminho da minha casa, minha vida está em trevas, o mundo ao meu redor está em trevas. Mas em João capítulo 8, versículo 12, Jesus com seus discípulos declara: eu sou a luz do mundo. Por mais em trevas que o mundo ande, que o mundo esteja, o mundo do verdadeiro cristão, daquele que teme a Deus, não precisa andar em trevas, porque você conhece a luz do mundo. E o mundo, meus queridos, e eu e você, o que mais nós precisamos na nossa vida além da nossa salvação? Não há nada mais necessário do que entendermos a nossa salvação. Por isso Deus providenciou um Messias, e esse Messias é Jesus de Nazaré. Está escrito em João capítulo 1, versículo 41. Se você não entende a palavra Messias, você talvez entenda a palavra de Atos capítulo 4, versículo 26, quando diz que ele é o ungido de Deus, que é a mesma palavra Messias, aquele que foi colocado por Deus, aquele que tem um encargo de Deus. E o encargo de Jesus era salvar a humanidade, reconciliar a humanidade com Deus. Mateus capítulo 1, versículo 1 e versículo 6, a palavra de Deus declara que ele é o Cristo, o Salvador de toda a terra. Você precisa de um Salvador. Marcos capítulo 8, versículo 29 também afirma que ele é o Cristo. Ah, pastor, mas eu não consigo enxergar isso. Talvez porque você precisa da luz dos homens. É o que diz, o que declara João capítulo 1, versículo 4. Talvez a sua vida esteja por um fio. Você não pode garantir o seu dia de amanhã. Eu não posso garantir o meu dia de amanhã. Mas Jesus, em certa ocasião de morte, em certa ocasião onde havia luto, Jesus chega e com uma palavra ele vence a morte, e ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso está escrito em João capítulo 11, versículo 25. Mundo sem esperança. Atos capítulo 28, versículo 20 diz que Jesus de Nazaré é a esperança de Israel. Você e eu somos Israel de Deus. Se você foi feito filho de Deus, você faz parte do seu povo, você é Israel de Deus. E Israel nada mais é aquele que prevalece. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que por mais que a sua vida tenha sido uma vida de injustiça, ele é a testemunha verdadeira e fiel. Também Apocalipse capítulo 1, verso 5 completa e diz que ele é o soberano dos reis da terra. Por mais que a sua vida e o seu mundo esteja sem governo, ele pode transformar essa realidade. Ele é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo poder do seu sangue. Você não foi liberto, você não foi comprado por alguém que não tinha autoridade, por alguém que não podia te salvar, por alguém que não podia te libertar. Por isso, você e eu não precisamos e não devemos mais viver sob o jugo da acusação do pecado.
Você e eu podemos sim viver uma vida de liberdade, e se porventura nós pecarmos, como diz a palavra de Deus em 1 de João, nós temos um advogado junto ao Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. A Bíblia Sagrada declara que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que será eternamente. Apocalipse capítulo 1, verso 8 também declara que Jesus Cristo de Nazaré é o Todo-Poderoso. Falta poder na sua vida? Falta poder na minha vida? Eu posso andar de mãos dadas, de braços dados com aquele que é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz que Ele é o primeiro e o último. É aquele que abre e aquele que fecha. Ele inicia e Ele finaliza todas as coisas. Ele é aquele que vive. Você sabia que você serve a um Deus que é vivo? Você tem consciência que você serve a um Messias, a um Salvador que venceu o poder da morte? Jesus Cristo ressuscitou. Apocalipse capítulo 22 e verso 16 diz que Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã. Talvez as suas noites sejam noites de pesadelo, mas Ele é aquele que vem na mais escura noite e mostra para você a sua fidelidade. Apocalipse capítulo 21 e versículo 6 diz que Ele é aquele que pode te dar a água da vida, porque Ele é a própria água da vida. Você tem sede? De que você tem sede, meu irmão, minha irmã? Ele, somente Ele pode descedentar a tua sede. Você tem fome? João capítulo 6, versículo 51 diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome, disse Jesus. Tremendo, meus irmãos, essa palavra. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que Ele é a pedra angular. Aquela pedra que é colocada na esquina, no início de uma construção, para demarcar aonde se inicia aquela obra. Talvez a sua vida não tenha muito destino, esteja meio sem rumo, mas coloque a sua fé em Jesus, na pedra angular, e Ele pode balizar toda a sua construção. Ele é a pedra angular. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz que Ele é o cabeça da igreja. Nós somos igreja de Jesus. Aqui não existe ninguém maior do que o outro. Ninguém aqui tem a última palavra e nem a primeira palavra, porque a primeira palavra e a última palavra sempre será dele, porque Ele é o cabeça. E sendo cabeça, Ele é o nosso guia. Ele determina como nós devemos viver, o que devemos fazer, como devemos adorar, como devemos viver e como devemos andar. E também como devemos nos relacionar. Você e eu somos livres para nos relacionar. Você e eu somos livres para viver o reino e o corpo de Cristo. Porque Ele nos deu essa liberdade, porque Ele é o cabeça da sua igreja e Ele não negocia o seu lugar com ninguém. O seu problema é a acusação? O seu problema é o peso do pecado? Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, versículo 14, que Ele é santo. Você pode ser influenciado pela santidade de Jesus. Você pode ser sim influenciado pela santidade dele. E essa palavra santo quer dizer separado. Alguém que foi tirado de um uso de um mundo comum e impuro e foi conduzido por Deus para um lugar de separação. Deus separou você, meu irmão.
Deus separou você, Deus olhou para você e separou você, separou a sua casa, para que você viva uma vida de santidade, de consagração a Ele. Ele é o seu cabeça, Ele é santo. Você também pode ser santo. Você também tem acesso a essa santidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 diz que Ele é Rei de reis. Jesus não é rei de escravos. Jesus não é rei de derrotados. Jesus é Rei de reis. Talvez você ainda não tenha consciência do que você representa para Deus. Deus não fez você, Deus não criou você, Deus não salvou você para que você viva uma vida de derrota, mas para que você viva uma vida de governo. Deus não salvou você para que você viva uma vida de cabeça baixa, para que você ande humilhado diante das pessoas. Como diz a palavra de Deus, se alguém sofra pela perseguição de servir ao Deus vivo, não como malfeitor. Você tem sim autoridade celestial para governar a sua vida e a sua casa. E Ele afirma que Ele é Rei de reis. Mas Ele também não é somente Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Deus quer fazer com que você tenha senhorio sobre a sua vida e sobre as suas ações. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz palavras lindas acerca de Jesus. Isaías ainda somente sentia o cheiro dele. 600 anos antes, mais ou menos, o profeta sentia a presença de Deus. E ele, cheio do Espírito do Senhor, ele profetiza e ele diz: o seu nome será maravilhoso. Ele faz maravilhas na tua casa e na tua família. Ele faz maravilhas no teu coração. E Ele não somente é maravilhoso, mas Ele é conselheiro. Se eu preciso de orientação, eu não estou só, eu sei a quem eu posso buscar. Eu sei aonde eu posso buscar conselho, porque quando eu vou para Deus, Deus nunca me deixa sem resposta. Ou em oração, ou conversando, orando, pedindo aos meus irmãos, eu sempre vou encontrar um conselho da parte de Deus. E não é um Deus qualquer. Isaías continua a sua palavra: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro e Ele é um Deus forte. Você sabia que você serve a um Deus forte? Você sabia que você serve a um Deus que é Pai de toda a eternidade? O tempo está nas suas mãos. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história. Você crê nisso? Você crê que Deus nunca perdeu o controle da sua vida? E diz a palavra de Deus que Ele também é chamado Príncipe da Paz. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus nos coloca Jesus como a resposta para toda a nossa sede, para todo o nosso anseio, para todo o nosso vazio do nosso coração. Quando Ele chama Jesus de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. É aquele que saiu, que abandonou a sua glória e desceu para habitar no meio dos homens. Ele habita aí perto de você. Ele habita aí com você. Porque Ele é Deus comigo, Ele é Deus com você. Ele é Emanuel. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Ele é o autor e consumador da minha fé. Senhor, eu não tenho fé, eu não consigo crer. Clame a Ele e peça. Ele é capaz de escrever um livro de fé somente para você.
Talvez por isso a palavra de Deus diga que se fossem escrever livros contando todos os milagres que Jesus realizou, em toda a terra não se caberiam os livros, porque eu sou um milagre vivo todos os dias. Você é um milagre vivo todos os dias. Você, se parar para imaginar, deveria escrever um capítulo por dia dos milagres que Jesus é capaz de fazer. Se você está vivo, é porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Viva a sua vida em fé, crendo que Ele é o seu recompensador, porque você o busca. João capítulo 1, versículo 29, diz que Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tomou o seu lugar e o meu lugar. Sabe aquela coroa que feriu a fronte, a cabeça do teu Senhor? E aquela cruz e aqueles cravos que foram colocados nas suas mãos, nos seus pés, aquele chicote que bateu nas suas costas, e aquela tumba que estava aguardando a Ele, aonde Ele foi sepultado, o verdadeiro dono de todo esse sofrimento era eu e era você. Deviam ser as suas mãos, deviam ser os seus pés, devia ser a sua cabeça, deviam ser as suas costas dilaceradas por conta do seu pecado. Mas diz a palavra de Deus que como uma ovelha muda, Jesus assumiu o seu lugar e o meu lugar, e como uma ovelha muda, Ele foi ao matadouro e se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos mais viver debaixo da influência do pecado. Nós não podemos e não devemos mais viver debaixo da condenação do diabo, porque o Cordeiro de Deus carregou sobre si as minhas dores e as suas dores. Pastor, eu queria tanto crer nesse Deus, eu queria tanto ter acesso a esse Deus. Você tem acesso a Ele, sabe por quê? Porque a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que Ele é o mediador entre Deus e você que é homem, entre Deus e você que é mulher, entre Deus e você que é criança, entre Deus e você que é pecador, entre Deus e você que é desprezado, entre Deus e você que anda aflito, entre Deus e você que anda devedor, entre Deus e você que anda oprimido, entre Deus e você que anda desanimado. Ele é o mediador. Quando você de alguma maneira eleva o seu pensamento em oração ao Pai, e Jesus em Mateus capítulo 5 e 6 no Sermão da Montanha, Ele nos ensina: vós quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Você tem a Deus por Pai, meu irmão, porque Jesus é aquele que se coloca como ponte, como elo, como caminho, como verdade e como vida entre você e o Deus que criou todas as coisas. Deus abençoe seu coração. Saia daqui nessa noite meditando sobre aquilo que a palavra de Deus diz quem Jesus é. O mundo cuida de desfigurar Jesus. O mundo cuida, se ocupa em desfigurar quem Jesus é. Mas eu não poderia falar de Jesus se não fosse pautado na palavra dele, naquilo que ele diz que ele é. E essa precisa ser a
nossa referência, a minha e a sua referência. Se apegue a essas verdades da palavra de Deus, de quem de fato Ele é, e você vai ver e experimentar que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. A gente vai cantar mais uma canção, né, Rominho? E nós vamos encerrar esse culto cantando, adorando, louvando. Você que saiu da sua casa hoje e você não sabia muito bem o que você vinha fazer aqui, nós viemos aqui somente adorar a Ele, somente declarar e dizer que Ele é bom, que nós temos razões suficientes para cantar, para pular, para agradecer. Porque por mais que a nossa vida muitas vezes esteja tão difícil, as coisas estão contrárias, nós podemos crer e entender pela palavra de Deus que nós temos uma eternidade pela frente, que nós fomos salvos, que nós fomos resgatados, que a nossa vida não tem mais dívida diante do Pai, que eu e você não precisamos mais andar devedores diante de Deus, porque Jesus pagou a sua conta e a minha conta. Esse é Jesus para mim. Esse é o Jesus que a Bíblia me ensina que Ele é. E o desejo do nosso coração é que você saia daqui nessa noite carregando dentro de você essas verdades. E que quer você esteja fazendo o que esteja fazendo, andando onde estiver andando, sendo levado pelo vento que for, pela circunstância que for, mas que você viva uma vida pautada nas verdades da palavra do Deus vivo e verdadeiro. Essa é a minha oração por você nessa noite. Que Jesus se revele a você de maneira tão poderosa, que você seja transformado pelo poder da sua presença. Deus abençoe você e sua casa.